Deus Supremo. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus Supremo és, mais uma vez. Deus Supremo. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus, não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Pode sentar? Alô, bom dia a todos. Vamos orar, queridos. Pai amado, obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos como teu povo em torno da tua palavra, em busca de Cristo. E nós te agradecemos pela vida dessa comunidade. Te agradecemos por poder fazer parte dessa comunidade. Nós intercedemos, Senhor, em favor do nosso irmão Alain, pedindo a plena recuperação dele. Desde já agradecemos pelas melhoras, agradecemos pelas boas notícias dessa semana, mas ainda perseveramos em oração. E depois volte para estar conosco, servindo, como Ele sempre faz. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. E ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor nos anime, nos conforte, nos exorte, nos encoraje a Te buscar, a Te amar e a Te obedecer. Fale conosco nesse dia, em especial nesse momento, e por meio de Cristo aceita os nossos cânticos, as nossas orações, as nossas ofertas, e tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo que se reúne nas diversas localidades nesse Brasil e no mundo.
e que essa comunidade aqui possa ser luz realmente e sal da terra, começando pelo impacto no nosso bairro, mas não se limitando a isso, estendendo o amor de Cristo além das fronteiras. Que não sejamos mesquinhos e incrédulos diante de tudo que o Senhor pode fazer com um povo pequeno, um povo humilde, um povo que não tem muitos recursos. A única coisa que o Senhor espera de nós é disposição. E o Senhor vai abrindo as portas. Então que nessa igreja haja disposição em anunciar a mensagem do reino às pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aos que puderem, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Hoje vamos ler dos Salmos 62 até o 65. Convido de você, na sua versão, a me acompanhar. Eu lerei, que o nosso coração esteja focado. Esperança somente em Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira. Da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, os de fina estirpe, não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça. Pois a cada um retribus segundo as suas obras. Vamos para o Salmo 63. Sede de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvo, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Salmos 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repetidamente e não temem. Temam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas e dizem, quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem, o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente, ficarão feridos.
Assim serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. E se gloriam todos os retos de coração. Por último, Salmo 65. A Ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a Ti pagarão os votos. Ó Tu que escutas a oração, a Ti virão todas as pessoas por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, Tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de Ti, para que habite nos Teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de Tua casa, o Teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em Tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, com a Tua força consolidas os montes, com cingido de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os Teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, Tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Proveis o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da Tua bondade. As Tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Amém. Ainda de pé nós vamos estar cantando agora os que confiam no Senhor. Será que nós temos realmente confiado no nosso dia a dia no Senhor? Temos entregado a nossa vida? E essa música fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então confiemos no Senhor para que a nossa fé esteja nele, para que a nossa fé não seja abalada. Nas palmas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder,
domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, pra viver não dá, sem Jesus não dá, pra viver não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, pra viver não dá, sem Jesus não dá, pra viver não dá, sem Jesus não dá. Amém? Ainda de pé nós vamos cantar: bendito seja sempre o Cordeiro. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Remidos comprados dentre multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta sua obra ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Amém? Pode se sentar? Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Bom dia para aqueles que nos assistem pela internet também. Quando estão com o boletim, seja impresso ou no celular, prepare ele aí que a gente vai ler nosso catecismo. Te dá um tempo aí. Primeira pergunta, as crianças, são 3 perguntas. Quantos deuses existem? Há um único e verdadeiro Deus. Há um único Deus verdadeiro. Essa é a resposta correta. Quantos deuses existem? Muito bem. Quantas pessoas há na divindade? 3. Quantas pessoas há na divindade? 3. Ok. Ó, tem criança respondendo aí.
Quem são essas pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem são essas pessoas? Muito bem. Pergunta aos adultos agora, mas que as crianças puderem acompanhar, pode acompanhar. O que a lei de Deus requer? Obediência pessoal, perfeita e perpétua. Que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deverá ser feito, e o que Deus ordena sempre deverá ser feito. Isso está lá em Mateus 22, de 37 a 40. Pergunta de novo: o que a lei de Deus requer? Muito bem, glória ao nome de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus pela parte do ensino. A gente já cantou, já demos bom dia aos nossos irmãos, o pessoal que está em casa, mas agora a gente vai preparar os nossos corações. Peço a você que na hora da oração você esteja preparando o seu coração para o que você estará ouvindo, tá? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela tua misericórdia ter se estendido por mais uma semana sobre as nossas vidas. E agora a gente se prepara para que a gente seja preparado mais uma vez. A gente estamos nos preparando, na verdade, para mais uma semana. E eu peço ao Senhor que, por favor, fale aos nossos corações. Use a vida dos irmãos para que venha de encontro a tua mensagem a todos os nossos corações, e que a gente possa praticar. Eu peço ao Senhor que, por favor, Deus, tenha misericórdia, pois somos pecadores e necessitamos da tua graça. Obrigado, que possamos estar sempre buscando o Senhor em espírito e em verdade, e que a cada dia a gente possa estar olhando para dentro de nós mesmos e perguntando se o que a gente tem feito tem agradado ao Senhor. Prepara os nossos corações e que aquilo que iremos ouvir possa fazer efeito, possamos ser desafiados e levar a tua palavra. Obrigado em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Muito bom. Nós vamos trabalhar a sequência daquela nossa definição de igreja, certo? Então, se você está tomando notas, para que você recorde daquilo que nós já falamos, nós vamos recapitular um trecho do que falamos semana passada, tá? Quem lembra qual é a nossa definição de igreja? Bem curta e bem simples. Igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Nós temos trabalhado a nossa definição de trás para frente. Então, nós começamos falando sobre Jesus como Cristo, não é sobrenome, é um título, ungido, o Messias, que foi prometido no Antigo Testamento e que no Novo Testamento é indicado como Jesus, o Cristo. O Gil está trazendo minha Bíblia aqui que eu esqueci lá atrás. Obrigado, Gil. E ainda não terminamos, falta um pouquinho falar sobre Jesus como Cristo. Então, aquele que foi prometido no Antigo Testamento e que vem no Novo Testamento, e ele é identificado na pessoa de Jesus.
Eu vou só recapitular para vocês o que falamos na última parte da semana passada da aula. Primeiro, que Jesus via o seu ministério como a chegada do reino de Deus à terra. Foi assim que ele começou a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino do céu chegou, o reino de Deus está próximo, ele dizia. Então, como Messias, Jesus inaugura o reino de Deus, aquele reino eterno, onde haverá justiça e paz, vitória contra os inimigos. Não quer dizer que tudo já está cumprido, mas que Jesus inaugura com a sua chegada. E com a sua morte, Jesus exerce o papel daquele servo que iria sofrer em favor do povo, que nós lemos em Isaías 53, sobre as suas feridas, pelas suas feridas fomos sarados. E com isso, ele alcança para o povo de Deus o perdão dos pecados. E com a ressurreição, Jesus dá início à nova criação, ao reino de Deus. E o primeiro fruto dessa nova criação é a própria ressurreição de Jesus. Então o corpo dele ressurreto inaugura a nova criação, inaugura o reino de Deus sendo já implementado na terra. E nós trabalhamos semana passada que, então, aqueles que creem em Jesus, segundo o apóstolo Paulo diz lá nas suas cartas aos Coríntios, no momento em que você passa a crer em Jesus, ou seja, você está em Cristo, que é a linguagem que o Novo Testamento utiliza para dizer a respeito daqueles que creem em Jesus, uma vez que você está em Cristo pela fé, você também já faz parte dessa nova criação. Aquilo que, conforme Paulo diz, né? Em Cristo sou nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ao que ele está se referindo não é, eu mudei de vida, eu usava drogas, agora não uso mais. Eu me prostituí, agora não me prostituo mais. Eu menti, agora não minto mais. Isso está dentro do pacote, mas não é só isso que ele está falando lá. O que ele está se referindo é: você antes fazia parte desse império da morte, em que o pecado reina, a antiga criação caída, e agora você faz parte da nova criação, a que foi dada, a que se deu início na ressurreição de Cristo. Então, a partir de agora, e nós vamos desenvolver isso daqui a pouco, a partir de agora, quem está em Cristo é totalmente capaz de viver como nova criação, como se já estivesse nesse reino vindouro, porque já está nesse reino vindouro. Há um novo nascimento. A partir de agora é possível vivermos como se já estivéssemos lá. Então vivemos nesse mundo ainda, temos um corpo que se deteriora, que ainda está morrendo, porém, já fazemos parte do mundo vindouro, do reino de Deus. E o nosso trabalho é evidenciarmos o reino por meio das nossas obras de justiça e anteciparmos a chegada do reino aqui, ou seja, vivermos como cidadãos dessa nova criação nesse mundo caído. Nós vamos falar muito sobre isso na aula de hoje, tá? Então eu estou recapitulando e cheguei na última parte aqui, que é a respeito do reino de Deus que Jesus inaugura. Você vai se lembrar da oração de Jesus no Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Na perspectiva de um judeu, e Jesus era um judeu, o céu não é lá longe, lá em cima, além das estrelas. O céu é a realidade onde Deus está. E muitas vezes, os seres celestiais estão nessa realidade, apenas não os vemos. Então, quando as pessoas veem os anjos, quando as pessoas têm visões no Novo Testamento, ou mesmo no Antigo Testamento, o que Deus está fazendo é abrindo as cortinas dessas realidades.
as pessoas passam a enxergar o céu, a realidade onde Deus está. E o que Jesus está dizendo é, na realidade onde Deus está, a vontade dele é feita plenamente, por todos os seres angelicais, por todos os santos que já estão com ele, que já morreram, os crentes que já morreram. E o que Jesus está dizendo é, no reino de Deus, a vontade de Deus é feita aqui, do mesmo jeito que é feita aqui também, só que na realidade de Deus no céu. E a vontade de Deus vai ser feita aqui por meio de quem? Aqui na terra. Por meio dos discípulos, que nasceram de novo, que fazem parte dessa nova criação. Então a oração do Pai Nosso é, Senhor, que a Tua vontade, que já é feita no céu, onde o Senhor está, seja refletida aqui também, por meio de nós que estamos fazendo essa oração. Então no reino de Deus, a vontade de Deus é feita. É feita tanto no céu como na terra. E esse é um baita desafio para a gente, né? Porque a nossa vida, muitas vezes, não é um reflexo da vontade de Deus sendo feita. Nós sabemos o que Deus quer, e nós falhamos em cumprir o que Deus quer. Por isso a oração. Senhor, o meu desejo é que a sua vontade seja feita aqui. Então me ajuda nisso. Por isso que Jesus ensina a gente a orar o Pai Nosso dessa maneira. Me dê forças, me capacite a cumprir a tua vontade. E não só eu individualmente, mas o Pai Nosso fala do Pai que é nosso. Ou seja, é alguém orando considerando os seus irmãos, os seus companheiros, aqueles que estão ao seu lado. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, deveremos orar não só, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade aqui, mas ajuda a comunidade, ajuda o teu povo a fazer a mesma coisa. A oração do Pai Nosso é uma intercessão também pelos outros. Todos os elementos, pedido pelo pão de cada dia, o perdão dos pecados, mas também para que a vontade de Deus seja feita na vida do Joãozinho, da Mariazinha, do Zezinho, de todos, não só na minha vida. Então no reino de Deus, a vontade de Deus é feita, já é feita no céu, e os cidadãos desse reino caminham para cumprir essa vontade na terra. Essa é a postura de um cidadão do céu. Tudo bem até aqui? Alguma coisa que foi falada na aula passada e que eu esqueci de mencionar? Você talvez queira comentar, pontuar. Estamos juntos? Então vamos agora introduzir o material que não foi dado ainda. Estou em Mateus capítulo 28, verso 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, perdão. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a ordem que Jesus dá para os discípulos dele. É a instrução que Jesus tem. São praticamente as últimas palavras de Jesus dada aos seus discípulos. Vocês vão fazer discípulos, vocês vão fazer outros, vocês vão expandir o reino para todos os lugares da terra, para todas as pessoas de todos os lugares, todos os tipos de pessoas, em todos os lugares do mundo habitado. Vocês vão expandir o meu reinado, vocês vão expandir o meu reino, vão batizar essas pessoas como símbolo de inserção nesse reino, iniciação nesse reino. Vão ensiná-los
a obedecer e a guardar aos meus mandamentos, e eu vou estar com vocês, vocês não vão estar sozinhos. Então a ordem que Jesus dá é de expandir, de ampliar para tudo quanto é lugar, sair de Jerusalém, sair daquela etnia ali, daquela corriola só de judeus, e espalhar para outros povos e para outros lugares o reinado. Vamos expandir o reinado, a fim de que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como já é feita no céu. Não pode ser feita só num único local, nem por um grupo pequeno de pessoas. Não, a vontade de Deus precisa ser feita em toda a terra, como já é feita nos céus. Essa é a instrução que Jesus dá aqui. Vão e façam discípulos e ensinem esses discípulos a guardar tudo que lhes ensinei. Expansão do reino, amplitude, domínio. Como nós comentamos na semana passada, muitas vezes na história do evangelicalismo aqui no Brasil, por ser resultado de um ministério de evangelismo norte-americano, nós temos uma maneira de entender o evangelho muitas vezes sistemática. E o que isso significa? Eu vou explicar em outras palavras. Para que fique talvez mais fácil de comunicar o evangelho, mais prático no anúncio do evangelho, na memorização do evangelho, nós reduzimos a mensagem do evangelho para alguns pontos. Poucos. 3, 4, 5 pontos. Tem até o livro Sem Palavras, né, que tem 5 páginas, em que nós conseguimos anunciar trechos do que o evangelho diz. Por exemplo, quem lembra quais são as 4 leis espirituais? São aqueles folhetinhos antigos que se distribuía. Quem lembra? Alguém já recebeu aquele folhetinho, já entregou o folhetinho de 4 leis espirituais? Eu nem lembro quais eram as 4 leis. Bom, eu sei do livro Sem Palavras, que são os 5 pontos que também dá para fazer na mão, né? Então, Deus criou todas as coisas, aí veio o pecado e corrompeu. Jesus morreu na cruz para resolver a questão do pecado. Você precisa crer em Jesus e aí vai nascer de novo. E a partir de agora a sua vida é uma nova vida que deve ser vivida em busca da vontade de Deus, da santificação, da santidade. Então 5 pontos aí, fácil de explicar e principalmente de comunicar para uma criança. É muito utilizado também em evangelismo com crianças. Não estou dizendo que isso está errado, tá? Eu só estou apontando para o que isso significa. E aí nós dizemos que isso é o evangelho. Certo? Isso é o evangelho. E aí, quando nós lemos Romanos, aos Romanos Paulo diz assim, é uma igreja já composta de crentes. E a carta de Romanos é muito profunda, né, teologicamente. Então ele está falando com gente que vai entender o que ele quer dizer. Não é gente imatura na fé, é gente que já conhece da Escritura, que quer alimento sólido. E aí logo no início da carta ele diz assim, eu tenho vontade de ir até Roma, porque eu não conheço vocês pessoalmente, a igreja pessoalmente, para compartilhar com vocês o evangelho. O que Paulo está dizendo? Ele vai para uma igreja, pregar o evangelho para uma igreja. Mas a igreja já tem crente, Paulo. Se o evangelho são só os 5 passos aí para crer em Jesus e ser salvo, o pessoal lá na igreja em Roma já conhece essas coisas. Eu fico imaginando uma visita de Paulo, subindo aqui no púlpito, e falando, Deus criou todas as coisas, Adão pecou, Jesus morreu na cruz e vocês precisam crer em Jesus para ser salvos. A maioria diria, eu já fiz isso. Espera aí, nós estamos limitando o evangelho só a como uma pessoa deixa de ir para o inferno e passa a ir para o céu. Evangelho, na mente dos autores do Novo Testamento, é muito além do que isso. Isso está incluído, mas vai muito além do que isso. Por isso que Paulo ia compartilhar as boas novas, o evangelho, para uma igreja de crentes.
Então, quando nós nos reunimos para aprender do Evangelho. Quando estamos pensando essas coisas que temos falado, todas fazem parte do Evangelho. Por quê? Quantos livros foram necessários para ser escrito, para que nos comunicasse o que é o Evangelho? Quantos livros nós temos na nossa Bíblia com o título Evangelho? Quantos? 4. E os 4 livros falam sobre o quê? Quais são os 4? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 falam sobre o quê? Jesus, nascimento de Jesus, batismo, ministério, rejeição de Israel, crucificação, morte, ressurreição, ascensão, ele sobe aos céus. Olha o quanto os evangelhos falam, 4 livros, é a metade do Novo Testamento, acho que é um pouco mais até do que o Novo Testamento, para contar para a gente o evangelho. Foram necessários 4 autores para nos explicar o evangelho. Ou seja, o evangelho não pode ser reduzido apenas em 5 pontos, somente. Você pode anunciar essa mensagem para alguém, mas não pode achar que evangelho é só isso. Evangelho é tudo que se refere a Jesus e à obra dele. E a obra de Jesus é um cumprimento de tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Ou seja, eu disse tudo isso para dizer o seguinte: quando Jesus diz que os seus discípulos devem ir por todos os cantos da terra, fazendo discípulos, em outros evangelhos, por exemplo em Lucas, nós lemos, ele manda que você evangelize outras pessoas. Não é só chegar nas pessoas e pregar para elas uma mensagem de 5 minutos, dizendo como elas deixam de ir para o inferno e passam a ir para o céu. O que Jesus está ordenando que os seus discípulos façam, e essa ordem para nós, é que nós nos espalhemos por esse mundo e levemos a mensagem do reino para as pessoas. Todas essas verdades que temos refletido acerca de Jesus, tudo o que significa Jesus ser Senhor, Jesus ser Rei, o reino já ter sido inaugurado, é isso que nós deveríamos comunicar. Vai muito além do que só salvar almas do inferno. Muito além. Se Jesus é Senhor, Ele reina verdadeiramente sobre o trono do céu, e a vontade dele deve ser feita também na terra, então isso deve ser levado a cabo em todas as esferas da vida. E nós precisamos anunciar para as pessoas: há um rei, há um Senhor sobre tudo isso aqui. Esse Senhor morreu por você, para que você fosse perdoado. Mas eu quero te explicar, ou te mostrar, o que significa esse rei estar no trono, e eu ser um súdito dele. Evangelizar, em outras palavras, é anunciar as boas notícias desse reino que já chegou nessa terra. Isso significa que eu vou falar de Jesus, claro, mas também significa que nesse mundo eu vou buscar a justiça do reino. Então, nas minhas práticas no trabalho, as minhas práticas em casa, as minhas práticas no convívio social, vão refletir a justiça do reino, e dessa maneira, de alguma forma, eu estou anunciando uma parte do que é o Evangelho também. Quando eu faço justiça ao oprimido, quando eu exerço misericórdia a quem precisa de misericórdia, quando eu perdoo alguém, quando eu crio os meus filhos como Deus ordena, de certa maneira eu estou anunciando as boas notícias de um reino que já começou e que as pessoas precisam ter consciência disso. Não sei se ficou claro, eu falei bastante aqui, é uma coisa bem profunda isso aqui, mas fiquem à vontade caso queiram fazer perguntas ou se posicionar aí. É só levantar a mão que chega o microfone para vocês.
Para mim foi bem mais difícil entender isso. Para a turma tá facinho. Vocês não sabem quantas noites mal dormidas eu tive para assimilar tudo isso na minha cabeça. Vocês estão bem, gente? Estão muito bem. Ou estão com vergonha ou não querem falar. Quando eu penso no Evangelho como uma boa notícia, eu lembro de maratona. A maratona são os 42 quilômetros que é a corrida de maratona. Então, teve uma batalha lá na planície de Maratona e os gregos venceram. E o grego correu de volta 42 quilômetros para avisar que os gregos tinham vencido a batalha na planície de Maratona. E aí quando ele chega, ele grita, Nike, vencemos, e morre. Morre, infarta ali, ou alguma coisa do tipo. Então ele correu 42 quilômetros para dar a notícia de vitória e morre. Então, quando vocês ouvirem sobre alguma maratona, lembrem disso. Foi um grego que correu 42 quilômetros para dar a notícia de vitória, e quando gritou Nike, morreu em seguida. Então, essa boa notícia, para a gente é muito boa notícia, mas é uma boa notícia que também traz consigo a morte de Cristo, né? Então, o cristianismo, essa vivência dessa boa notícia no dia a dia, então seria o mesmo que cristianizar, né? Incorporar o que Jesus Cristo fez aqui na Terra nos nossos dias a dias. Mas vamos pensar um pouquinho sobre discípulo, ou discípulos no plural. Nos dias de Jesus era muito comum esse negócio de discípulo, de mestre e tal e tudo mais. E então os meninos aí com 14 anos por aí já estavam encaminhados, todos eles, para algum mestre, para algum rabino, e seriam discípulos desse mestre, desse rabino. Jesus Cristo, ele não era oficialmente, ou não foi oficialmente reconhecido como rabino, como um mestre. Talvez ele tenha exercido a função de um carpinteiro, como era seu pai. Não foi dado para ele as chaves do reino, como era comum nos seus dias. Então, quando alguém era reconhecido como rabino, como mestre, era dado as chaves do reino para ele. Então, ele poderia proibir, liberar, abrir, fechar, e ligar e desligar, e aquela história que a gente já conhece. Jesus Cristo não foi reconhecido dessa forma pelos outros mestres de seu tempo como um rabino oficialmente, mas ele tinha discípulos, a princípio 12, e a coisa foi tomando corpo e foi expandindo bastante. E o que era requerido desses discípulos? Que eles reconhecessem a messianidade de Jesus, reconhecessem que Jesus era o Messias prometido e que se submetesse a esse reinado que ele está propondo, um reinado diferente do que tinha sido anunciado lá atrás por muitos profetas, um reino que não teria fim, etc. e tal, um negócio mais apoteótico. Vamos ver isso em Lucas 9, Lucas capítulo 9, verso 23 a 25. Quem quer ler esse texto? Lucas capítulo 9, versos 23 a 25. A senhora Ivone lê para a gente. Ele vai trazer o microfone para a senhora. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Essa é a boa notícia que Jesus tem para quem quer segui-lo. Para quem quer segui-lo. Essa é uma boa notícia assim meio diferente. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de morte, sempre foi símbolo de morte. Então Jesus Cristo está falando assim: olha, vocês querem ser meus discípulos, eu tenho um reino para vocês e quero estabelecer o meu reinado aqui na terra. Como é que vocês vão fazer parte dele? Tomando a cruz, seguindo em direção à morte diariamente. Capítulo 17, versos de 5 a 10.
Quem quer ler esse? Capítulo 17, ainda em Lucas, versos de 5 a 10. Acho que alguém lá levantou a mão, aqui também. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pela raiz e vá plantar no mar, e ela obedeceria. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um emprego e trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele voltar do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare a janta para mim, ponha o avental e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois você poderá comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Ok, obrigado. Então, Jesus Cristo vai dizer assim: olha, vocês têm que obedecer em tudo. E depois que vocês me obedecerem em tudo, vocês não fizeram mais do que a obrigação. Vocês não vão ter nenhum reconhecimento por isso, nenhum elogio, nenhum louvor, porque fizeram só o que deveriam fazer. Vocês se esvaziaram de si mesmo e se tornaram servos obedientes e sofredores até a morte, como Cristo o fez. Então, esse negócio de ser discípulo de Jesus parece como é que eu vou dizer? Parece uma ocupação enquanto estamos aqui, até que venha o céu, até que venha a morte e se inicie uma vida no céu. Enquanto isso, o que eu faço? Não, eu me ocupo de ser discípulo de Jesus e de seguir o que Jesus orientou a fazer. A impressão que a gente tem é isso aqui. Mas os evangelhos nos apontam algo um pouco mais visceral. Então, ser discípulo de Jesus é se tornar como Jesus. Não só seguir os seus ensinos, não só tentar seguir os seus mandamentos, o seu modelo de vida, mas imitá-lo, é ser como Jesus. Ser como Jesus. Então, o que nos aguarda? Nos aguarda a estatura do varão perfeito, nos aguarda sermos como Cristo foi aqui na terra. Mais do que uma ocupação enquanto estamos aqui, mas um fim em si mesmo. Ser discípulo é se tornar como um mestre, né? E quando isso acontecer, não teremos nenhum louvor nisso, porque não fizemos mais do que a obrigação. O que é curioso nessa passagem é o que motiva Jesus a contar essa parábola para os discípulos. Se você perceber, como Pedro leu, os discípulos pedem para que Jesus aumente a fé deles. Por que eles pedem isso? No versículo 3, os versículos 3 e 4, Jesus disse assim: tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu lhe perdoarás. É um negócio duro que Jesus está dizendo aqui, é pesado isso aqui. Perdoa. Ah, mas ele fez a mesma coisa, reiteradamente, perdoa. Ele está pedindo perdão, perdoa. Aí, os discípulos fazem a mesma coisa que nós fazemos. Eu não tenho fé suficiente para fazer isso de Jesus. Não dá. Eu sou muito pecador. Aumenta-nos a fé. Aí Jesus diz: vocês acham que é fé o problema? Deixa eu dizer o que vocês precisam. Vocês não precisam de fé. E aí ele vem com a parábola do trabalhador. Sabe o que vocês precisam? O versículo 10 ele diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado,
dizeis, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. O que Jesus está dizendo é o seguinte: para perdoar e fazer todas as outras coisas que eu mando, vocês não precisam de fé, vocês precisam de obediência. Obediência. Ah, Jesus, eu não consigo perdoar, aumenta a minha fé para que quando eu tiver uma fé maior, eu possa perdoar pessoas. Ele diz, não é questão de fé, é questão de prontidão em obedecer. Eu mandei perdoar, então você vai e perdoa. E é interessante, na prática, você provavelmente já experimentou isso. Quando nós começamos a obedecer a Deus, mesmo em coisas que nós não nos agradamos, mas sabemos que devemos fazer aquelas coisas, enquanto fazemos, a fé vai sendo gerada. Nós vamos nos alegrando com a obediência, nós vamos amando fazer aquilo, e nos aproximamos mais de Deus, mesmo nos negando, mesmo fazendo coisas que são contra a nossa natureza. Interessante, né? O que você precisa não é de mais fé, você precisa de mais obediência. E enquanto obedece, a fé cresce. Ok, é só uma nota aí de rodapé, prática para a gente. Segundo Jesus, o que é necessário para que uma pessoa passe a fazer parte do reino de Deus? O que é necessário para que uma pessoa passe a fazer parte do reino de Deus? Obediência, fé, ser o quê? Salvo. Estamos caminhando aqui. Lembra certa vez alguém que chegou para Jesus e disse, mestre, o Senhor é o enviado de Deus. E aí Jesus diz assim, foi um homem que procurou ele na calada da noite, um homem religioso, um judeu fervoroso, e Jesus diz, para entrar no reino importa nascer de novo. Vamos ver essa passagem, João capítulo 3. Nós vamos ler versículos 4 a 8. Quem pode ler para nós? João 3, de 4 a 8. Levanta a mão que o microfone chega aí. A Vanessa aqui. Uma outra pessoa pode ler do 16 ao 18. Quem pode ler? A irmã Marinete. Então depois da Vanessa, o Abner chega aí com o microfone. E uma outra pessoa pode ler Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Quem pode ler essa passagem? Pode ser a irmã Ivone, então. Então, João 3, de 4 a 8, João 3, 16 a 18 e Efésios 1, de 13 a 14. Vamos lá. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E esse novo nascimento não é físico, Nicodemos não entendeu nada, e a gente às vezes também não entende nada. Jesus diz, é espiritual, e quem produz é o Espírito de Deus. Nós não produzimos novos nascimentos, é algo que nós não controlamos. O Espírito gera o novo nascimento nas pessoas. Nós só anunciamos a mensagem do reino. É o Espírito quem faz esse trabalho. E aí, Nicodemos pergunta, como pode ser isso? Como assim? O que é isso? Qual é o processo para que eu nasça de novo? Como o Espírito vai fazer com que eu nasça de novo? Aí nós temos o 3 de 16 a 18, que é um texto que a gente conhece bastante, né? Mas que tem tudo a ver com o novo nascimento. É disso que Jesus está falando. 3 de 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando é que o novo nascimento acontece? Segundo Jesus, esse novo nascimento por meio do Espírito acontece quando a pessoa crê em Jesus. É isso que ele está dizendo. Crê no Filho de Deus. É isso que João 3,16 está querendo dizer. E aí, é isso que Paulo repete lá na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Nós vamos ler essa passagem e eu vou dar o laço no sapato aqui. E aí nós vamos para o nosso intervalo e voltamos em 10 minutos depois para continuar. Tá? Então, Efésios 1, de 13 a 14, a irmã Ivone pode ler, irmã. Tá bom, Efésios 1, 13 e 14. Isso, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram as palavras da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nele, em Cristo, ele está falando de Cristo nesse parágrafo, nesse trecho em específico. Vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, vocês creram em Jesus. E nesse momento, versículo 14, versículo 13 ainda, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então, o que parece que Paulo está fazendo é repetindo o que Jesus já disse em João 3, de uma maneira mais doutrinária, poderíamos dizer, aos Efésios, mas é a mesma coisa. Creu em Jesus, nasceu de novo, e o Espírito agora faz novas todas as coisas. Agora a pessoa realmente pode fazer parte do reino de Deus. Certo? Então, para que alguém possa fazer parte do reino e se tornar um discípulo, é necessário nascer de novo. Tudo bem? Não é necessário fazer parte de uma igreja. Não é necessário ser crente batista. Não é necessário, enfim, tantas coisas que nós acabamos colocando para que as pessoas se identifiquem como cristãs. Não, é necessário crer em Jesus. E aí o Espírito faz com que ela nasça de novo. Agora ela é um discípulo. Deve procurar uma igreja, tem que ser batista, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas para que faça parte do reino, é isso que é necessário. Nada mais. Amém? Podemos ouvir um glória a Deus? Amém, glória a Deus, é isso. Vamos para o nosso intervalo e voltamos em 10 minutos ao sinal sendo tocar. Vamos fazer um exercício? Tomei 3 cafés, já estou acordando. Vamos fazer um exercício de educação cartesiana, separar as coisas, ponto a ponto, depois juntá-las e chegarmos a uma conclusão lógica, uma equação. Vamos fazer isso? Quem conhece um crente que é exatamente a mesma pessoa há 5 anos, por exemplo? 5 anos é a mesma pessoa. Quem conhece? Quem conhece alguém que seja um crente há mais de 20 anos e que é a mesma pessoa? Alguém conhece? É a mesma pessoa, assim, eu não estou falando que não tenha sofrido as intempéries do tempo aí, né? Estou falando que não mudou muito o seu jeito, não mudou muito as suas posições, as suas atitudes, como ele encara a vida, como ele conduz as suas questões. É a mesma pessoa, mais velha, às vezes mais gorda, menos cabelo. Não estou falando dessas coisas, estou falando que é em essência a mesma pessoa. Quem conhece um crente que há 20 anos é a mesma pessoa? Alguém conhece? Marinete conhece um crente que há 20 anos é a mesma pessoa. Eu conheço também. Eu conheço crentes que são exatamente a mesma pessoa há bastante tempo. Então isso é possível, um crente ser a mesma pessoa
por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos. Isso é possível, né? A experiência diz que sim, nós conhecemos pessoas que são exatamente as mesmas há muitos anos. Ser discípulo implica no quê? O que faz um discípulo? O que faz um discípulo? Faz outros discípulos. Um discípulo faz outros discípulos. Não está longe do reino. Não está longe do reino. Mas qual é a condição para que alguém seja um discípulo? É melhor um microfone. Quem vai correr 42 quilômetros agora o Abner. Rápido como quem rouba. Marinete. Permanecer. Permanecer no que, Marinete? Em Cristo, no propósito que ele assumiu, de seguir a Cristo, de fazer a vontade dele e de fazer outros discípulos. Permanecer, não mudar de atitudes. Precisa seguir a Cristo. Se for um discípulo de Cristo, precisa seguir a Cristo. Se for um discípulo de qualquer outra pessoa, precisa seguir essa outra pessoa. Se manter nesse propósito, se amoldar a essa pessoa, se transformar a imagem dessa pessoa. Ser discípulo implica em imitar, em seguir continuamente alguém. Ser discípulo é isso. Eu vou imitar, eu vou seguir continuamente alguém. Eu vou me transformando cada vez mais aquela pessoa a quem eu sigo. Eu sou cada vez mais parecido com aquela pessoa que eu sigo. Isso é ser um discípulo de alguém. Então, um crente que há 20 anos ou há 10 anos é a mesma pessoa, qual que é a conclusão óbvia que a gente chega? Muita gente falou agora. Não é um discípulo. Não é um discípulo. É um crente? É um crente? É um crente. Não podemos dizer que não. Não dá para medir a fé das pessoas. Mas podemos dizer que não é um discípulo. Podemos dizer que não é um discípulo. Então, ser crente e ser discípulo é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Deveria ser. Deveria ser. A proposta é que seja. A proposta é que seja. Que todo crente seja um discípulo. Que ao crer também se submeta e também siga. Mas na prática isso não acontece. Porque tem muito crente que não está interessado nesse negócio de ser discípulo. Então, a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade em perdoar. Ok, você nasceu de novo ontem. Não, eu não nasci de novo ontem, eu nasci de novo há 20 anos. Bom, como é que você tem dificuldade de perdoar se você nasceu de novo há 20 anos? Há 20 anos. Eu sou vaidoso, de qualquer tipo de vaidade, não só questão estética aí. Sou ganancioso, ou avarento. Tá bom, você nasceu de novo ontem. Não, eu nasci de novo há 20 anos. É que eu tenho essa dificuldade. Bom, como assim? Como é que você nasceu de novo há 20 anos e você ainda tem os mesmos comportamentos de antes? Como pode ser isso aí? Não faz nenhum sentido. Estão comigo? Então tem muito crente achando que é discípulo de Jesus, mas que não é. A gente não pode dizer que não é crente, pode ser que não seja mesmo. Pode ser que seja, mas que não entendeu esse negócio de seguir Jesus, não entendeu muito bem Jesus. Estou falando Jesus com I, estou parecendo carioca, Jesus. Não entendeu muito bem esse negócio de seguir Jesus, está completamente por fora. Não entendeu nada disso. Então, seguir Jesus implica se transformar à imagem de Jesus.
Eu tenho dificuldade nessa ou naquela área. Ok, é aceitável que seja assim. Mas não é coerente que continue sendo assim por 10, 20, 30 anos. Irmão Barradas quer falar. Eu já vi pessoas dizer que ele perdoa, mas não esquece porque não tem amnésia. Aí eu falo para as pessoas, está errado. Está errado porque quando Jesus perdoa, ele passa uma esponja. É a mesma coisa de uma lousa. Você escreve uma determinada frase na lousa, depois você apagou e ninguém vê mais. Então, quando perdoa, esquece. Não lembra mais. Tomara que seja assim. Às vezes a pessoa que fala assim, eu perdoo, mas não esqueço, talvez ela queira dizer assim, olha, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não estou muito interessado nesse negócio de perdão, não. Mas como é feio eu falar que não perdoo, é melhor eu dizer que perdoo, mas que não esqueço. Está ali. Alguém quer comentar? Alguém quer discordar? A Marinete quer discordar, o Gil quer comentar. Na verdade, para esclarecer e ficar, acho que mais fixo para todos nós. Eu acho que a questão do perdão, você perdoar e esquecer. Esquecer, a gente não esquece que o negócio fica na cabeça. Mas eu acho que é a ideia de você não ficar lembrando daquilo, trazendo à tona novamente. Perdoou, deixa para lá. Não ficar trazendo, ressuscitando aquilo de novo. Porque isso vai trazer uma raiz de amargura. Mas deixar para lá. Isso mesmo. Perdoou é aceitar a coisa do jeito que está e fica do jeito que está e acabou. É aceitar o prejuízo. Marinete. Então, exatamente o que eu ia falar é o que o Gil falou. Que o perdoar e não esquecer é uma experiência que você passou. Só que, na verdade, quando existe o perdão, aquilo não te dói mais. Aquilo fica na tua vida como uma experiência, como um passado que realmente você não vai esquecer. Mas o verdadeiro perdão é quando aquilo não te dói mais. Não te traz mais nenhum sentimento de tristeza e de aborrecimento. E isso é possível. Sim. O perdão é um negócio mais pontual. Mais ou menos. Vamos dizer que sim, perdão é algo mais pontual. Mas vamos pensar em algo que é mais, ou que deveria ser mais constante. Por exemplo, gostamos cada vez mais de pessoas, servimos cada vez mais pessoas e temos alegria em servir pessoas. Eu lembro de uma vez aqui jogando bola, estava jogando bola aqui na quadra. E aí um rapaz do bairro aí me provocou, isso já tem mais de 15 anos. E aí eu tive uma atitude cristã com ele. Levei na boa e tal, tentei ser amigo dele. Mas não senti nenhuma satisfação nisso, nenhuma. Não me deu alegria nenhuma. Eu queria ter outra atitude com ele. Não tive nenhuma satisfação em ter uma atitude cristã com ele. Um crente que não gosta cada vez mais de pessoas. Não, eu gosto de pessoas do jeito que eu gostava há 10 anos atrás. Eu sirvo pessoas do jeito que eu servia há 10 anos atrás, não sirvo mais. E não tenho mais alegria em servir pessoas, tenho a mesma satisfação que eu tinha há 10 anos atrás. Pode ser que seja assim, mas não tem muito a ver com ser discípulo de Jesus. Não entendeu muito bem esse negócio de ser discípulo de Jesus. Alguém mais? O irmão João Silva. O irmão falou que todo crente, né, era necessário que fosse um discípulo. E o contrário também é verdade, né, que todo discípulo precisa ser um crente. Mas eu conheço pessoas que
que são discípulos e faz evangelismo, mas a conduta dele não é de um crente, né? Isso aconteceu no meu trabalho, né? Só depois, lá mais para frente, que eu fui descobrir que a pessoa fazia evangelismo, mas a conduta dele ali não era de um crente, né? Então, dizer que todo crente precisa ser um discípulo, ao contrário, também é verdade. Todo discípulo deveria ser um crente. Todo discípulo de Jesus é um crente. Todo discípulo de Jesus é um crente. Agora, tem muitas pessoas que têm atitudes de discípulos, têm atitudes de crentes, mas que não necessariamente o sejam. Então, alguém que faz um evangelismo, por exemplo, um evangelismo verbal, anuncia algum trecho da Escritura para uma outra pessoa. É uma atitude de crente? Sim. É uma atitude de um discípulo que Jesus Cristo deveria ter? Sim. Só quem é discípulo, só quem é um crente é capaz de fazer isso? Não. Não. Há pastores que nem crentes são aí na Europa, que pregam dominicalmente e que nem crentes são. Que nem crentes são. A gente vê o Karnal ganhando dinheiro com discurso cristão, o Cortella ganhando dinheiro com discurso cristão, o Pondé ganhando dinheiro com discurso cristão. Nenhum desses caras são crentes, suponho. Mas eles têm um discurso de crente, têm às vezes até comportamentos cristãos, né? Agora, um discípulo de Jesus precisa ser um crente, porque ninguém vai tomar o caminho de morte se ele não tiver nascido de novo. Ninguém vai tomar o caminho de morte se ele não tiver nascido de novo. Só vai tomar a cruz e assumir um caminho de morte da minha vontade. Morte, quando eu digo caminho de morte da minha vontade. Só vai tomar essa atitude se tiver nascido de novo, se tiver nascido do Espírito, senão não vai ter um comportamento assim de jeito nenhum. Ok? Solange, cadê o Abner? O que eu acho interessante é a gente sendo discípulos de Jesus, a gente que aceitou Jesus, que tem Jesus no coração e quer ser discípulo de Jesus, o mais interessante para você poder estar obedecendo Ele, fazendo a vontade dEle, você sendo discípulo, acaba ficando mais fácil, porque você vai estar estudando o que Ele está passando para você, o que é a vontade de Deus para você, porque você está olhando para Jesus, você está estudando a palavra dele, porque discípulo está estudando, está andando com Ele. Então, fica mais fácil para a gente poder estar fazendo a vontade dEle e mudando o nosso caráter, porque, lógico, daí eu vou estar matando o meu desejo, o meu querer, porque eu estou olhando para o querer de Deus, para o querer de Cristo. Então, eu vejo que ser discípulo é uma coisa que, como você acabou de dizer, tem que ser cristão. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que ser um que busque a vontade dele e deixar o Espírito Santo atuar, porque a partir do momento que eu começo a estudar ali a palavra, a vontade de Deus, o querer de Deus, eu vou deixar o Espírito Santo atuar e vai ficar mais fácil para mim obedecer a Ele. Em qualquer lugar que eu estiver, eu vou estar obedecendo. Às vezes uma palavra diferente que a pessoa fala comigo, e se eu tenho aquele momento com Deus, sendo discipulado por Jesus, Ele vai dar sabedoria para me responder. Eu não vou responder à altura, porque às vezes a gente vai querer responder à altura, porque o nosso querer, nós temos que matar, como o Gideon acabou de dizer, nós temos que matar o eu. Olhando, se eu sou discípulo, eu vou estar conseguindo mais, isso vai ser mais fácil para mim, por causa da palavra e o Espírito Santo que vai estar atuando, fazendo eu estar lembrando desse momento que eu estive com o meu líder, que seria Jesus, né, o discípulo, onde eu estou me espelhando, porque eu estaria me espelhando no que Ele quer que eu faça. Eu acho que é isso que eu quis dizer. Exatamente. Então, quanto mais parecido eu sou com Cristo, mais natural vai ser ter uma atitude cristã horizontalmente com as pessoas, exatamente. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menos eu me conformo à imagem de Jesus, menos eu vou responder como Jesus às muitas questões
do dia a dia. Vamos para o texto para a gente sustentar isso no texto, senão vai ficar num discurso só. Vamos para Efésios capítulo 4, Efésios 4, 17. Vou ler Efésios 4, 17 ao 24. Efésios 4, verso 17, leio na NVI. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. São os gentios que vivem em pensamentos inúteis. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Há um progresso, há um vestir-se do novo homem. Romanos 12, versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos para o último texto que eu vou citar agora, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, começa no verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e nos purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Acho que tá bom até aqui. Eu acho que está bastante claro aqui pelos textos que citei, que a vida cristã é um crescimento constante, de glória cada vez maior. Há um progresso na vida cristã. Então, ao invés da gente olhar para o lado, dá para a gente olhar para si e avaliarmos um pouquinho.
eu sou o mesmo crente de 10 anos atrás? Ou eu mudei um pouquinho? Se a resposta for assim, acho que eu não mudei nada. Acho que eu não mudei nada de 10 anos para cá. Então, qual que é o desdobramento lógico? Qual que é a conclusão lógica? Eu não segui Jesus Cristo de 10 anos para cá. Porque se eu tivesse seguindo Jesus Cristo de 10 anos para cá, eu teria mudado. Eu teria avançado. A não ser que eu já tenha encontrado a perfeição. Mas se não, eu preciso estar crescendo constantemente. Está sendo renovado constantemente. Enquanto aguardamos a manifestação de Jesus Cristo que vem nos buscar. Ok? Estamos juntos? Bom, o último versículo que Gideão leu, Tito 2,14, termina dizendo que nós somos remidos de toda maldade e purificados para Deus como um povo exclusivo dele. E aí, qual é a última sentença desse versículo, a última frase desse versículo? Esse povo, como é esse povo? Dedicado ou consagrado, separado para boas obras. Certo? Então, ser discípulo significa, como o Gideão ressaltou, abandonar a velha vida e se apropriar da nova vida, que é a vida de Cristo em nós, sermos parecidos com Jesus. Essa é uma parte de ser discípulo. Outra parte, se fosse só essa, a gente já ia dormir com a cabeça desse tamanho, né? É muita coisa. Mas o texto diz que fomos chamados para fazer parte de um povo que se dedica a boas obras. Vai além de uma transformação do meu caráter. Envolve as coisas que eu começo a fazer a partir de agora. Fazer parte dessa nova criação significa que o discípulo foi introduzido em um corpo, em um povo, que é o povo do Messias. É isso que significa cristão. Em Atos, a primeira vez em que os discípulos são reconhecidos como cristãos, a gente usa uma tradução que ficou, uma explicação que ficou muito conhecida na nossa época, que é cristão é um pequeno Cristo, né? Literalmente é isso sim o que significa a palavra na tradução da palavra que foi usada no texto bíblico. Mas na cabeça das pessoas na época, não é um pequeno Cristo que se estão imaginando quando dizem a palavra cristão. As pessoas estão imaginando o povo do Cristo, o povo do Messias. Eles são os seguidores daquele lá, que eles dizem que é o Messias. Então, quando você se refere a alguém como cristão, você está se referindo não a um discípulo individualmente, mas a alguém que faz parte de um povo, o povo do Messias, o povo de Jesus. Então, se você é discípulo, você é integrante desse povo, você foi inserido nesse povo. A vida com Deus agora não é só você e Deus, é você, Deus e o povo dele. É por isso que não faz muito sentido a vida cristã sem igreja, sem uma comunidade, seja ela qual for, no bairro que for, na cidade que for. Se a pessoa diz, eu sou discípulo de Jesus, mas não tem nenhum vínculo com qualquer comunidade de outros discípulos, há um problema aí, porque você foi inserido em um corpo, mesmo que você não queira. Você faz parte do povo do Messias, ou não. E uma vez que você faz parte desse povo, esse povo tem um propósito nessa terra, que é testemunhar, ser testemunha do reino de Deus ao mundo. Então, o reino já começou, e nesse povo, Jesus já é Senhor, e Ele já reina sobre esse povo. A vontade de Deus é feita na terra, através desse povo. Conforme esse povo vive, esse povo está anunciando para os outros, que não são discípulos de Jesus, como é o reino de Deus.
agora o peso fica ainda mais difícil de carregar, né? Quando nós, como comunidade, nos reunimos, não só de domingo, mas quando estamos cada um no seu local de trabalho, na sua família, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de mostrarmos ao mundo como é o reino de Deus, não só individualmente, mas coletivamente. Como cidadãos do reino se comportam. Como eu falo a respeito da minha igreja para pessoas que não são discípulos. Como eu me comporto em casa após um culto, falando com a minha esposa, com meus filhos, com o meu marido, a respeito daquela família, daquele outro irmão. Eu estou falando do mesmo povo ao qual eu pertenço, ao qual eu faço parte. Então, o trabalho agora desse povo é testemunhar do reino de Deus ao mundo. E ele vai fazer isso por meio, como diz o texto, de boas obras. E o que são boas obras? O que são boas obras? Tudo aquilo que reflete o poder de Cristo através dos seus discípulos. O que mais? Alguém quer acrescentar? Gideão falou sobre mudança. Você não pode ser a mesma pessoa que era há 10 anos atrás. Às vezes as pessoas mudam, mas não mudaram a imagem de Jesus. Boas obras envolvem a mudança em sermos parecidos com Jesus. Boas obras são como se fossem antecipações do reino de Deus aqui na terra. Lembra, a vontade de Deus já é feita no céu. Quando você cumpre as boas obras como povo, não só sozinho, individualmente, mas junto com o povo de Deus, nós estamos antecipando o reino. É como se estivéssemos puxando uma corda, dizendo, o reino venha aqui agora. O reino que está para vir lá no futuro, que ele já seja cumprido agora. Nós antecipamos o reino para que ele seja manifesto já nesse mundo. Mas não só são antecipações, as boas obras não só são antecipações do que vai acontecer lá no reino vindouro, como são, como o Timóteo pontuou, evidências desse reino, que de fato eu já participo dele. Se o povo de Deus, que se diz povo de Deus, não se dedica a boas obras, o que ele está dizendo com o seu comportamento é, nós não fazemos parte do reino de Deus. Nós não fazemos parte da nova criação. Isso é bem pesado. Porque isso envolve nós como igreja local. Se nós não participamos dessas boas obras, nós estamos dizendo para o mundo que nós fazemos parte do mundo. Nós não estamos anunciando o reino. O povo de Deus dá evidências desse reino aqui, nessa terra, com as boas obras que já são realizadas no presente. Algumas passagens que mostram isso para nós. Como já lemos Tito, vamos para Efésios. Nós vamos fazer algumas leituras rápidas em Efésios, por conta do tempo. Eu vou ler os trechos e você vai acompanhando aí. Perceba como a linguagem dos versículos que vamos ler se refere não a pessoas, apenas como indivíduos. Porque muitas vezes nós lemos os textos achando que aquilo é só para mim, né? Mas perceba como Paulo constrói o argumento aqui em Efésios. Ele está falando da comunidade, ele está falando da igreja, do povo. Capítulo 2, de 1 a 10. Efésios 2. Ele vos deu vida, a vocês, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos,
seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou como povo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, a todos nós, juntamente com Ele. Peraí, mas eu não ressuscitei ainda, eu ainda continuo com esse corpo aqui que eu tinha antes de Cristo, mas para Deus já aconteceu, é tão certo que Ele já garante, no futuro você já está ressurreto, eu já te vejo como um ressurreto. Impressionante, né? É assim que Ele vê o povo dele. Nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Já estamos reinando com Cristo na perspectiva de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, todos vocês, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Pois todos fomos feitos por Ele, todos fomos criados em Cristo para as boas obras. Não é só você, todos deveriam estar nessa jornada de boas obras. Boas obras previamente preparadas para que todos andássemos nelas, como povo, como comunidade. E aí Paulo faz isso no capítulo 4. Ele começa a descrever quais são essas boas obras. Capítulo 4, de 1 a 6. Perceba aqui, se você tem dúvida do que são boas obras, agora vem uma enxurrada de boas obras. E a nossa cabeça vai sair desse tamanho, com tanta coisa que nós temos de fazer, não só individualmente, mas como povo, e que talvez nós estejamos falhando em muitas delas. Capítulo 4. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos, a todos vocês, que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Ele não está falando com pessoas individualmente, ele está falando com o corpo. As pessoas leem esse texto dizendo, eu tenho um chamado específico, eu tenho que viver de modo digno esse chamado. Não, ele está falando com a comunidade. Deus chamou vocês para boas obras. É esse chamado de vocês, então se comportem dessa maneira. Qual é esse chamado, Paulo? Como viver ele? Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes todos vocês chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, o Senhor que é de todos vocês. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos vocês, que é sobre todos vocês, é por todos vocês e está em todos vocês. As boas obras envolvem o relacionamento que vocês têm, de perdão, de suporte um ao outro, de paciência um com o outro. Aí, o caldo vai engrossando. A partir do versículo 25, nesse capítulo, a partir do versículo 11. Boas obras, para que andássemos nelas, como povo. Versículo 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Cristo designou pessoas assim para nós, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos na carta aos Efésios? Quem são os santos? As imagens que nós fazemos orações? Não, nós, o povo que é santo, que é separado para Ele. Os mestres estão na igreja para, tendo em vista o aperfeiçoamento nosso, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Eles estão aqui para nos ensinar a servirmos. E ele continua, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. De novo, todos nós. Os mestres estão aí para nos ensinar a servir, para que, enquanto servirmos uns aos outros,
Nós vamos crescendo a imagem de Jesus. Não é só o Nael está crescendo a imagem de Jesus e ele já está quase lá igual a Jesus, enquanto isso, o Tessinho lá, ele não está tão próximo da imagem de Jesus. Então vamos deixar as coisas assim, o Nael fica mais parecido com Jesus e o Tessinho não. Não, o que Paulo está dizendo é, o ensino está aí na igreja para que todo mundo sirva e que todo mundo cresça junto. Se o Nael está crescendo, ele vai ajudar o Zezinho, o Tessinho que não está crescendo, e o Tessinho vai olhar para o Nael e vai falar, eu quero ser imitador de Jesus como você é, e nós vamos crescer juntos. É isso o que é o nosso chamado. Essas são as boas obras. E ele continua, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, todos nós, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, todo mundo fazendo o seu papel, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. De novo, essas são as boas obras às quais fomos chamados. Essas são as boas obras. Se você acha que fazer boas obras é dar uma esmola para alguém na rua, é fazer um prato de comida e dar para alguém, são coisas boas que você está fazendo. Mas boas obras são essas aqui. Essas são as boas obras das quais fomos chamados a cumprir. Tem a ver com você estar junto com esse povo e servir esse povo e crescer com esse povo. É pesado, né? Só que piora, ou quer dizer, melhora. Agora sim, lá no versículo 25. Para que você viva em comunidade, você tem que aprender essas coisas aqui. Ele diz, por isso, abandonai a mentira. E cada um de vocês, fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque vocês são membros uns dos outros. Vocês fazem parte de um mesmo corpo. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa ira até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que no meio de vocês roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Esse povo que roubava, talvez tenha um ou outro que roubava dentro do povo, sonegava, que era preguiçoso, agora ele trabalha não só para ele, mas ele pensa no próprio povo. Tem alguém em necessidade no nosso meio, então eu vou trabalhar, e aquilo que eu conquisto não é só para mim, eu divido com você. E depois, quando todos nós estivermos supridos, aí nós vamos começar a abençoar outras vidas de fora do povo. Boas obras são essas coisas. Ele continua dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Entre vocês, conversem dessa maneira, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual todos vocês foram selados para o dia da redenção. O que seria entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando eu estou sozinho no meu quarto eu peco. Não, no contexto, claro que isso de alguma maneira é pecado, é óbvio, mas no contexto é quando nós não vivemos em comunidade dessa maneira. Se nós estamos falhando nessas coisas, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, que está em nós, em todos nós, como povo. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do meio de vocês, do meio desse povo que é santo, que é diferente, é o povo do reino. Bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão para com os outros, perdoando uns aos outros entre vocês. Se vocês não são capazes de perdoar, como é que vocês vão anunciar o perdão de Deus para o mundo lá fora? Assim como Deus vos perdoou, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. E para fechar com chave de ouro essa descrição do que são boas obras, Paulo chega no ápice da carta, que é o capítulo 5, versículos 15 a 21. Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente normalmente usa esse texto para as coisas do dia a dia, na nossa própria vida, né? Paulo está falando sobre comunidade. Aproveitem o tempo como povo.
Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas todos enchei-vos do Espírito, todos vocês. E como vocês vão fazer isso? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é nosso, o Senhor é de todo mundo também, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É isso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em outras palavras, todos devem estar cheios do Espírito. E não é um irmão está cheio, o outro não. O argumento aqui é, se todos são iguais, estão parecidos com Jesus, não é um só que está mais parecido, não, todo mundo tem que estar igual. Todo mundo tem que estar crescendo igual. E não é, eu estou cheio do Espírito, o meu irmão, a minha irmã, não, ele é o problema dele. Não, a ordem é para todos. Todos vocês encham-se do Espírito. Todos. O Espírito não enche um só, o Espírito enche todos vocês. Então, se todos não estão cheios do Espírito, ninguém está cheio do Espírito. Porque ser cheio do Espírito aqui envolve o relacionamento entre vocês. Vocês vão falar uns com os outros. Vocês vão dar graças juntos, vocês vão servir uns aos outros. Então você volta para casa hoje, repensando se de fato você está cheio do Espírito. Se você está cheio do Espírito, a comunidade toda está cheia do Espírito. E a comunidade toda vai estar cheia do Espírito se ela estiver vivendo em comunidade, cumprindo as boas obras que nós lemos aqui. Se a nossa comunidade não cumpre essas coisas, nós não estamos realizando boas obras e nós não estamos cheios do Espírito. E se nós não estamos cheios do Espírito, a nossa vida é amarga, é triste, é miserável. Porque nós não estamos vivendo para o chamado ao qual fomos convocados por Deus. Falei bastante, né? Falou bem, né? E os discípulos entenderam isso enquanto Jesus estava com eles, pegaram a coisa. Jesus falou para eles, olha, depois vocês vão para a Judéia, Jerusalém, vão para a Judéia, Samaria, até os confins da terra e vão testemunhar sobre tudo o que vocês me ouviram ensinar e a fazer. É assim que Atos, o primeiro verso de Atos começa. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi tudo o que comecei a fazer e a ensinar. Tudo o que comecei a fazer e a ensinar. E depois, quando eu partir e o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares. Vocês vão testemunhar o que vocês me ouviram e também o que vocês me viram fazer. Em todos esses lugares. Eles entendem isso aí, tudo bem. Quando Jesus parte, eles vacilam um pouco, refugam, até que vem o apedrejamento de Estevão. E aí eles falam, não, agora não dá mais, agora a gente tem que tomar a cruz mesmo. Não dá mais para a gente ficar na nossa. Agora é um caminho sem volta. Agora vamos tomar a cruz e vamos seguir a Jesus. E é isso que acontece, todos os discípulos são mortos, são martirizados, todos eles. Lucas, o irmão de Jesus, que depois assume destaque na igreja de Jerusalém, também é martirizado. Todos foram martirizados, todos passaram a ensinar como Jesus e a viver como Jesus, e resultou no quê? Resultou na morte. E então esse é o nosso desafio, fazer discípulos de Jesus, ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus de perto, tão de perto, de modo a ser coberto com a poeira dos pés de Jesus. De modo a ser coberto com a poeira dos pés de Jesus. Daí um baita desafio para todos nós. Daí um baita desafio para quem é pai e tem filho, está esperando filho. Então, fazer do filho graduado em qualquer curso não é tão difícil assim. 4, 5 anos, um pouco de dinheiro, um pouco de sono, de persistência, qualquer um consegue. Fazer discípulo de Jesus requer um pouquinho mais de tempo.
um pouquinho mais de empenho, um pouquinho mais de trabalho. Mas acho que vale a pena. Acho que vale muito a pena. Ser discípulo de Jesus, fazer discípulos de Jesus. Esse é o nosso desafio enquanto aguardamos a gloriosa manifestação de Jesus. Amém? Alguém? Aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Ok. Deu? Então, vimos hoje sobre os discípulos. A igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Só falta falar sobre a comunidade. Começamos domingo que vem. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo tempo juntos, pela maneira com que o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos conduza à plena compreensão do que lemos e, em especial, a obediência àquilo que o Senhor espera de nós. Dá-nos graça e nos fortaleça pelo mesmo Espírito para cumprir essas coisas, porque agora é possível para nós que nascemos de novo. Oramos também pela vida da Érica, a filha da Neia, que sofreu um acidente e está em recuperação, em tratamento pelos médicos. Oramos, Senhor, para que ela seja curada, restaurada, possa voltar para casa, mas em especial que ela possa voltar para o Senhor. Oramos para que ela se volte para Ti e que esses momentos de dor, de reflexão a façam repensar o papel de Jesus na história dela para o que ela foi criada. Assim oramos, Senhor, para que o Senhor traga encorajamento a essa família. Em nome de Jesus. Amém.